Me chamo Vilna. A partir de agora eu vou aparecer um pouquinho aqui no canal Bem Que Eu Te Conto, para dar uma ajuda para o nosso amigo Emanuel. Eu vim visitar minha amiga Lorena, aqui é o consultório dela. Estou muito, muito feliz, porque agora ela começou a jornada dela como empreendedora. E por causa disso, a gente decidiu fazer juntas um seguinte assunto, sobre empreendedorismo e saúde mental, em homenagem ao Setembro Amarelo. E o objetivo da nossa conversa a gente não vai, claro, entrar numa conversa profunda, porque não é o nosso objetivo. Afinal de contas, a nossa conversa é um pouco mais leve, né? Para não precisar falar de coisas mais, assim, tristes até. É só para te ajudar, em caso, assim, se você começou agora a empreender, ou então está no meio da jornada e está sobrecarregado e precisa, às vezes, só de um toque, né? Que às vezes é só um toque amigo que a gente precisa para poder abrir os olhos. Afinal de contas, quando a gente está no meio daquele turbilhão, a gente só precisa de uma mão amiga para dizer: calma, vai dar tudo certo, vem cá, respira um pouquinho, tá bom? Sem mais delongas, vou apresentar a minha amiga Lorena e agora ela mesma vai fazer as honras. Olá, pessoal. Eu sou Lorena Ribeiro, sou psicóloga clínica, iniciando também, como a minha amiga colocou, por essa jornada do empreendedorismo. E desde já agradeço o convite, amiga. Estou muito feliz de estar aqui no canal do Emanuel. São pessoas que eu admiro muito, acompanho há muito tempo. A gente tem todo um percurso, né? Uma história. Isso. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem que lembrar que antes da gente ser qualquer coisa, empreendedor, no meu caso contadora, no caso da minha amiga psicóloga, nós somos pessoas, temos nossas individualidades. A gente faz essa cara de séria, mas a gente é gente como gente. A gente gosta de jogar videogame, quer dizer, ela, né, que eu não sou muito fã, eu gosto mais de anime. Pensa, tenho cara de gostar de anime um pouco, né? Os olhos não mentem. A gente tem as nossas questões ali que a gente precisa trabalhar e precisa cuidar, né? Dá atenção pra gente. E nesse ano, que foi um ano bem difícil para todo mundo, foi um ano que pessoas foram meio que obrigadas a empreender, né? Eu acredito que ficaram sobrecarregadas, perdidas, porque, afinal de contas, empreendedorismo é uma coisa que, para quem nunca trabalhou, fica assim, no começo faz o que eu faço, não é só vender. Tem muita coisa por trás, na verdade. Eu queria que tu desse assim, tuas primeiras considerações em relação a isso, antes da gente entrar nas perguntas, essas coisas que a gente vai ainda desenvolver. Sim, sim. Quando eu penso na questão do empreendedorismo, eu penso exatamente na questão da multiplicidade que são os ramos dos negócios, né? Com isso, a nossa própria subjetividade. Ou seja, então a gente precisa saber lidar, né, tanto com as nossas questões pessoais, internas, né, como tudo aquilo que cerca o nosso negócio, né? Então, acaba que a gente precisa entender também, além do negócio, coisas ali, por exemplo, como marketing, né? Então, muitas das vezes, se torna de fato um grande desafio, né? E no qual a gente precisa estar bem, a gente precisa gozar tanto da saúde física quanto da saúde mental, né? Para poder sustentar o nosso negócio de maneira que nós e o negócio funcionem bem. Porque afinal de contas, se aqui não estiver bem, se aqui dentro não estiver bem, não estiver organizado, o resto ao redor não vai para frente, né? Tu falaste isso, eu me lembrei que todo mundo no começo tem que fazer de tudo, não é verdade? Tem que vender, tem que atender, tem que ser o financeiro, o administrativo, o marketing. E no começo eu não posso dizer que eu fiquei isenta, porque eu não fiquei. E como todo mundo, também não tem muito recurso. Então, os meus posts do Instagram, por exemplo, que o meu foco é mais Instagram no começo, agora. E fui eu que comecei a fazer, ela me ajudou até, né, no começo, mas como ela começou a clínica dela,
e não foi possível continuar me ajudando. E aí eu falei, não, tem que me virar. Por enquanto não dá para eu investir, né, em pagar para alguém fazer o post para mim. E eu me descobri, esse que foi o mais legal, eu me descobri, eu gostei de fazer os posts, não sou os melhores do mundo, mas acabou que trouxe uma certa satisfação para mim, e o mais legal foi ver que as pessoas gostaram dos meus posts e entraram em contato comigo por causa das coisas que eu estava postando. Então, o que eu acho bacana do empreendedorismo, tem um lado negativo e positivo, como tudo na vida, na verdade, mas também eu sinto assim, que tu te descobre, um movimento sempre de crescimento, claro, quando a gente está fazendo esse movimento de forma saudável, né? Que é esse que é o nosso objetivo aqui na conversa, é chegar nesse ponto, conseguir ver o que a gente faz bem pra gente e o que não faz, e quando a gente consegue ver que não está fazendo bem, só está puxando a gente para baixo, sair disso, falar, não posso, não consigo, vou ter que dar um passinho para trás e ir para a direção certa, né? Sim, sim. Agora, só retomando um pouquinho esse ponto que tu falaste, dessa questão, né, que você tinha a sua atividade ali, o seu propósito principal do teu negócio, né? E a partir disso, você viu a necessidade de começar a produzir o teu conteúdo para a internet, os teus posts, né? E aí acabaste desenvolvendo uma nova habilidade, né? Então, acho interessante do quanto que isso também acaba fazendo que a gente atualize os nossos propósitos, né? Então, inicialmente o propósito era, sei lá, prestar o teu serviço ali, e aí precisaste divulgar o teu negócio e aprendeste algo novo que também, né, te gera, como tu falaste muito bem, um prazer, né? Então, o quanto que isso é legal. E aí já aproveito para falar também, né, desse contexto de pandemia, né, que tem tudo a ver com isso, porque exatamente a gente se viu nessa necessidade, né, de se reinventar, né, dentro de casa, num outro contexto, né, um ambiente familiar, e aí tendo que lidar também com essas questões da rotina familiar, da dinâmica, né? Então, exatamente isso. Nós tivemos essa necessidade, né, desenvolver novas habilidades para se manter, né, nesse contexto atual. E agora, a pergunta que não quer calar. Com certeza, como o empreendedor, o empresário que seja, sempre quer as coisas muito rápido. Então, com certeza as pessoas perguntam, psicóloga, o que eu faço para não ficar doido no meu negócio? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, o que eu faço? Bom, primeiro, é muito importante falar que nós da psicologia, a gente não vai apresentar um modelo pronto, né, algo que caminhe para um universal, que funcione para todo mundo, né? Principalmente como eu te falei, né, tem a questão do gênero do teu negócio, da forma como tu funciona, né? Então é importante falar isso. Então, acredito que a psicologia ela está muito aliada nesse sentido de fornecer, né? Primeiro, claro, oferecer uma escuta, né? Entender quais são as necessidades dessa pessoa, desse negócio, para ajudar, oferecer recursos para que esse empreendedor ele consiga, né, funcionar de maneira melhor ali para que gere essa qualidade de vida para ele e para o negócio dele. Como a gente falou lá no começo, né? De vista que esse negócio depende exclusivamente dessa pessoa, né? Então essa pessoa precisa estar bem para esse negócio caminhar bem também. E é muito importante a gente saber o nosso limite, porque a gente quer sempre fazer tudo, dar conta de tudo, e não é bem assim. Não é mesmo, a gente precisa ir dar um passo de cada vez, não abraçar o mundo não adianta. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, por exemplo, eu falei no começo de fazer meus posts, mas eu sei que vai ter um momento que eu não vou dar conta, eu vou precisar terceirizar. E tem que ter paciência. Eu faço, entrando agora no assunto, né? Eu faço terapia porque eu tenho depressão, faço tratamento e ansiedade. E no começo de toda a terapia, eu já achava assim que na primeira e na segunda terapia, eu já ia sair de lá bem. Não é assim. A gente precisa se conhecer, né? Saber o que me faz bem, o que não faz, porque eu sou uma pessoa mais agitada, por exemplo. A Lorena não, ela é mais calminha. Já pensou fazer uma coisa assim,
A mesma coisa não vai funcionar para ela Exatamente. que funcionaria para mim. É impossível. A gente precisa ter esse momento de autorreflexão para poder as coisas caminharem, tudo ao nosso redor. E a gente realmente observa o quanto que isso é pertinente, né? Eu não posso pensar em oferecer, por exemplo, um modelo para a Vilna, né? Que, como ela falou, ela já tem um quadro, já tem uma questão ali. Então, de repente, eu não sei como é, já falando dos empreendedores, né? Eu não sei como é que eu vou receber esse empreendedor. Então, de repente, é um empreendedor que está, por exemplo, num nível de sofrimento intenso, né? Então, jamais a gente vai oferecer, olha, faça isso aqui assim, 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 né, para você sair disso. Não, jamais. Eu preciso considerar qual a condição dessa pessoa, né, o que essa pessoa dá conta de fazer, né, e a partir disso pensar no que pode ser feito, né? E você falou também num ponto muito importante, né, de conhecer o limite, né, da gente conhecer o nosso limite. Isso é algo também que a psicologia, né, a gente trabalha muito, que é a questão do autoconhecimento, né? E, então, a gente se conhecendo melhor, a gente entendendo como a gente funciona, o que funciona melhor para a gente, né? A gente consegue estabelecer melhor esses limites, né? Consegue pensar, se planejar, né? Para que o nosso negócio ele também funcione de acordo com aquilo que é melhor para a gente. E eu também penso que outro ponto que acho que é importante a gente falar, né, discutir, é sobre essa questão, né? O empreendimento, ele depende daquela pessoa, né, para poder se sustentar, se manter e ir evoluindo. Totalmente. Né? Então, outro ponto que eu percebo, assim, que como, né, há essa necessidade da produtividade, então muitas das vezes as pessoas, às vezes, elas acabam sentindo que precisam trabalhar muito, né, por muito tempo e acabam ficando sobrecarregadas. Nossa, tem vezes que a gente precisa virar até noite, né? Para poder dar conta da demanda. E isso requer muita organização, que, por exemplo, eu não tenho tanto problema com isso, não sou perfeita, claro. Mas tem muito cliente meu que fala, eu não consigo me organizar, me ajuda. Não consigo mesmo. Nesses casos, assim, o que tu acredita que falta para uma pessoa que fala assim, eu não sei, eu não faço ideia de como eu começo a fazer, qual é a fórmula mágica para eu me organizar? Não sei se tem uma fórmula mágica, não sei, porque eu meio que me adaptei, né? Eu tive o meu jeito. A gente falou muito de cada um ter a sua particularidade. Eu não posso dizer assim, faz isso que vai dar certo. Para mim deu, pode ser que para a pessoa não dê, né? Sim, é exatamente isso. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita. Né? O que a gente pode fazer é sentar, conversar e pensar o que pode ser feito juntos. Né? É um trabalho em equipe. Né? Eu não posso jamais chegar e, como eu falei, né? Não posso jamais chegar e oferecer, né? Olha, faz dessa forma, né? Mas escutar, tá? Vamos pensar aqui, né? Como é que é a tua rotina, né? O que você consegue fazer? Quais são os horários mais propícios para você trabalhar? Porque também, como a gente muitas das vezes trabalha em casa, então a gente precisa também ali encontrar um momento ideal, né? Primeiro o ambiente, né, que favoreça o nosso trabalho, um ambiente tranquilo, né, principalmente dependendo do ramo do negócio, né, assim como pensar nesses horários, né, quais horários são mais ideais para que esse trabalho seja realizado, conversar com a família de repente, né, porque penso que a família nesse contexto pode ajudar, como também às vezes pode acabar atrapalhando ou então prejudicando de alguma forma, né? Então, tudo precisa ser pensado ali para aquele empreendedor, para aquela pessoa, para ajudá-lo, né? E Lorena, tem a questão também que eu escuto falar muito na rede de apoio. Quando a tua família não é a tua rede de apoio, como é que a pessoa faz? Nossa, que pergunta excelente. Inclusive, é algo que a gente encontra muito na nossa clínica no geral, não só, né, nos empreendedores, mas que é algo nossa, é muito necessário, né, ter uma rede de apoio. Então, quando a gente não tem essa rede, né, na família, a gente obviamente pode procurar também com os nossos amigos, né? Uma contadora aqui também, porque a gente até brinca, desculpa te interromper,
que tem até meme sobre isso, que contador é psicólogo, matemático. Olha, gente, eu não sou máquina de calcular ambulante, tá? Só para deixar claro. Assim, a gente é multitarefa, sabe? E a gente acha que não tem pessoas que podem contar, mas tem, é só a gente se permitir. Claro que não, a gente não deve se abrir com todos, né? Mas buscar, saber que a gente não precisa carregar o mundo nas costas sozinho, não é verdade? Sim, sim. É importante a gente também, novamente, como a gente estava falando da questão do autoconhecimento, se perceber, né? Quando a gente chega no momento assim, da gente pensa, poxa, realmente eu não estou conseguindo aqui, eu preciso de ajuda, né? Então, geralmente a primeira rede de apoio é a família, mas quando não há família, a gente pode, de repente, tentar conversar, marcar com uma amiga, né? Um bate-papo, Um cafezinho, né? de vez em quando. Que isso ajuda muito. E, claro, também a ajuda profissional, que é Que é a mais indicada, com certeza. exatamente, com certeza, né? Principalmente para aquelas pessoas que não contam, porque às vezes realmente, até a correria do dia a dia, a gente não consegue parar, se escutar, conseguir conversar com outra pessoa ou com um amigo, às vezes, né? A rotina do amigo também é complicada. Então, hoje a gente conta, por exemplo, com a terapia online, né, que é uma ferramenta muito interessante para quem não tem essa disponibilidade de estar saindo de casa, não vai gastar com o transporte nem perder tempo, mas que é uma forma de autocuidado também, que é muito importante. Nossa, Né? com certeza, o autocuidado. A gente se preocupa tanto com as coisas assim ao redor que esquece da gente. E é muito comum, não vou dizer nem, essa é uma característica comum do empreendedor. Pode até ser, não vou dizer que não. Mas no dia a dia qualquer pessoa acaba cometendo essa gafe consigo mesmo, né? A gente não pode esquecer que a gente precisa cuidar de si. Eu digo isso para mim mesma, né? Infelizmente, se a gente não estiver bem, imagina querer ajudar os outros. Não tem, é difícil. A gente não pode, não consegue oferecer aquilo que a gente não tem. E aproveitando esse gancho de olhar para si, o autocuidado, quando a gente começa a parar e prestar atenção na gente e percebe, gente, eu não estou bem, tem alguma coisa errada aqui. Tipo assim, como identificar, né? Como saber. Como é que a gente faz quando a gente vê que tem alguma coisa errada? E aí que a gente precisa de ajuda. Eu acho que tem um momento assim que tu tem que te ligar nesses sinais, eu acredito. O que tu tem a me dizer? É importante realmente a gente pensar no que a gente está depositando as nossas angústias, o nosso sofrimento, né? Tipo assim, o que está ocupando o lugar, né, disso tudo. Porque, como a gente bem colocou aqui, o ideal é que a gente possa falar, que a gente tenha com quem falar, né, com quem desabafar, para que isso não já acabe indo para um estágio patológico, como a gente diz, né? Ou seja, para que isso acabe não se tornando um sintoma físico e aí se encaminhe para algo mais grave, né? Então é por isso que a gente sempre frisa essa importância da gente falar, né? Já pegando o gancho também do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e a gente consegue sim, o que a gente observa é que a gente consegue sim prevenir, né, os casos de suicídio, e uma das coisas é exatamente isso, a gente identificando na gente e aí a gente observando também, né, em quem está ao nosso redor, esses sinais de risco e, consequentemente, ajudando essa pessoa, né, conduzindo, sugerindo que essa pessoa busque ajuda,
né? Então é muito importante também a gente ter essa sensibilidade de perceber o outro e de se colocar como rede de apoio para essa pessoa. Mas assim, o que eu preciso notar para realmente ver que eu não estou bem? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, vou dizer assim, que me procurou e falou assim, eu estou sentindo isso, isso, isso. Tu acha que é ansiedade? Eu falei, eu sinto isso quando estou com ansiedade. Eu acho melhor você procurar ajuda, né? Bacana ela entender que isso é ansiedade, porque ela via quando eu estava nas minhas crises. Aí o que tu diz assim que é uma coisa que é uma coisa principal, é o sono, por exemplo? Precisamos ligar o alerta, né? O sono, por exemplo, cara, eu não durmo, não consigo dormir. Tu acha que isso é um sinal? Bom, para isso, o sono pode ser sim, né, um indicativo de que algo não vai bem, né? Mas o que a gente tem que pensar, né, para a gente começar a identificar isso na gente, né? Quando a gente está caminhando para algo que não é, que foge do que a gente espera ou do que a gente diz, do que a gente considera como normalidade. Como deve ser o nosso olhar, né? Primeiramente, o que a gente tem que identificar na gente? Bom, todos nós temos uma forma de funcionar, certo? A gente acorda, aí começa a nossa rotina, vamos fazer nossas atividades do dia a dia. A partir do momento que a nossa rotina ela começa a ficar prejudicada, que a gente começa a não conseguir mais desenvolver as nossas atividades do cotidiano, esse é o alerta, entendeu? Então, por exemplo, todos os dias, no determinado horário, eu sento no meu computador para escrever, para, sei lá, fazer minhas planilhas, enfim, vai de cada um, né? E aí eu começo a não conseguir mais, eu já sinto, aí já sinto que eu já não estou mais conseguindo produzir, eu já vou fazer outra coisa, né? E isso acaba se tornando cada vez mais intenso. Não é só uma questão de cansaço, é uma coisa que já virou uma rotina diferente. Já interfere naquilo que você estava fazendo ali. Porque cansaço é 2 dias no máximo que eu não consigo produzir por causa do cansaço. No caso que você está falando é que naquele mesmo horário que tu está acostumado a fazer aquela mesma atividade, e mesmo com a cabeça não estando cansada, quando a gente, cabeça, corpo não estando cansado, já não é da mesma forma, é isso? Isso, também. E aí quando a pessoa percebe que ela não está conseguindo ali desenvolver, né, o que ela se propôs, né, sendo que antes era algo que era natural, que ela conseguia fazer, enfim. E aí quando começa a já encontrar dificuldade para fazer, aí a gente já liga o alerta, né? Geralmente a gente observa muito também que inicia-se um ciclo de pensamentos, né? E aí essa é a parte que é subjetiva da coisa, né? Às vezes as pessoas ficam ansiosas demais por alguma situação que esteja acontecendo, né? E aí isso acaba consumindo muito a pessoa acaba pensando muito e acaba não conseguindo se concentrar, não conseguindo desenvolver ali o que se propôs. Assim como também o sono ele pode prejudicar. É muito comum, a gente observa muito as pessoas ficam ali se consumindo daquilo que se ocupam, né, dos pensamentos que lhe invadem ali, e aí acabam perdendo o sono, né, começa numa noite, aí depois a próxima noite vai se estendendo, e a qualidade de vida dessa pessoa vai reduzindo, e aí se instala esse sofrimento. Eu gostei muito porque tu não chegas e diz pá, não. Tu consegue englobar todo mundo com as suas particularidades, e isso é muito interessante. Porque a gente não caminha muito para esse lado de medicalização, de diagnóstico, a gente está preocupado com o sujeito, né? Se é uma pessoa que está sofrendo, se é uma pessoa que está bem consigo mesma, como é que tá, como é que é isso, como é que está funcionando, né? E a partir disso pensar. Claro que a gente também identifica quando é algo que já caminhou para uma patologia, né? Quando já é algo que já fugiu de uma normalidade, como eu falei, né? A pessoa que não está mais conseguindo ali manter a sua rotina. Então a gente sempre sinaliza,
para o paciente, né, para essa pessoa, que ela precisa procurar uma outra ajuda, e aí vai o trabalho em conjunto, né, da psicologia com a psiquiatria, dependendo do caso. Mas, novamente, o olhar é sempre esse, né, de promover a qualidade de vida, de pensar em oferecer recursos para que essa pessoa consiga, né, voltar a estabelecer essas atividades, a sua rotina, né, e, consequentemente, também o sucesso do seu negócio. Bom, gente, espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado da nossa conversa, que tenha te ajudado de alguma maneira. E eu queria muito te agradecer, amiga, de coração, por ter participado, por ter ajudado. Vai aparecer aqui no link ou aqui no vídeo, em algum lugar dessa tela, o Instagram dela, o meu, para vocês me conhecerem melhor também, conhecer ela. Pra gente futuramente, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, comentem, deem um like, digam assim, queremos que a Lorena e a Vilna voltem, que nós voltaremos com toda boa vontade. Outros assuntos que vocês pedirem, a gente volta, assim, com certeza. Até porque a Lorena também é empreendedora, ela pode muito bem voltar como empreendedora, não só como psicóloga, não é verdade, Lorena? Ô, amiga, também agradeço de coração esse convite, esse bate-papo tão gostoso que acho que a gente conseguiu, né? Atingir aquilo que a gente se propôs, né? Uma conversa mais leve, mais tranquila. E conta comigo sempre, você sabe que eu te amo muito, né? A gente tá junta para além de tantas coisas que... Com certeza. Né? E, enfim, eu só queria reforçar a importância da gente se cuidar da nossa saúde mental, né, para que não somente o nosso negócio obtenha sucesso, mas que nós também possamos obter satisfação, né, através daquilo que a gente faz e como a gente tem se sentido em relação, né, às nossas vidas. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente. Se cuidem. Até a próxima.